Sejam muitíssimo bem-vindos a uma aula de ginecologia, de saúde da mulher. Na verdade, essa aula de hoje, ela não é uma aula exatamente de saúde da mulher, ela é uma aula de saúde do casal, porque se trata de infertilidade conjugal. Quando a gente fala desse tema, a gente sempre usa ele como relativo ao casal, porque não existe uma pessoa somente infértil, existe a investigação do casal infértil. Então a gente vai falar sobre esse assunto, que é um assunto bem legal, bem bacana, é um assunto leve. A gente vai falar um pouquinho sobre a infertilidade, sobre a introdução a esse assunto e sobre as causas, as principais causas de infertilidade feminina e masculina que aparecem nas provas de vocês. Então, pessoal, sejam muitíssimo bem-vindos a essa aula, que é a aula de infertilidade conjugal. Na verdade, hoje em dia, cada vez mais tem se procurado recurso para investigar e para também tratar casos de infertilidade, porque está se postergando cada vez mais a gravidez. Em função da grande entrada das mulheres no mercado de trabalho, cada vez tem se postergado mais a maternidade, e isso gera como consequência aí a infertilidade conjugal. Gente, esse tema é um tema super tranquilo, então o que eu me proponho, o que eu quero colocar para vocês, então, é que vocês aprendam de uma forma tranquila, venham aprender com tranquilidade, de uma forma leve. Tudo aquilo que a gente fala, é o que eu sempre digo, o objetivo do nosso curso é poder passar as coisas para vocês de uma forma bem leve, bem tranquila, sem aquele estresse, sem aquela correria, sem aquela obrigação de decorar um monte de coisa. O objetivo é que vocês aprendam realmente com tranquilidade e com leveza. Então, venham comigo, vamos falar sobre esse assunto que é a infertilidade conjugal. Gente, eu vou falar sobre a introdução, então, ao assunto, vou falar sobre o fator ovulatório, sobre o fator tubo-peritoneal, o fator masculino e o fator imunológico, que são as principais causas aí de infertilidade. A gente vai entender um pouquinho como que a gente consegue fazer o diagnóstico de algumas alterações. E aí, então, a gente vai encerrar falando sobre os exames principais que a gente solicita de acordo com o tipo de fator que a gente está pesquisando. Então, venham comigo. Vamos lá. Bom, primeiro, o que é infertilidade? Qual é a definição de infertilidade? Quando que a gente diz que realmente existe uma infertilidade conjugal? É a ausência de gravidez após 1 ano de relações regulares. Então, aquele casal, ele vai ser considerado como um casal infértil, com indicação de investigar, depois de 1 ano de relações regulares. Puxa, Jader, mas por que a gente só investiga depois de 1 ano? Porque as taxas de fertilidade humanas são muito baixas. Na verdade, a chance de um casal normal engravidar tendo relações sexuais no período fértil a cada mês é só 20%. Então, muitos casos, a grande maioria dos casos dos casais que estão tentando engravidar, geralmente existem alguns meses, 1, 2, 3, 4, até 12 meses, para que eles consigam obter uma gestação. Por isso que só se investiga depois de 12 meses. E, logicamente, existe uma regularidade, uma frequência de relações sexuais para que a gente considere como infértil. Tem que ter, no mínimo, 2 a 3 relações por semana. Não adianta, inclusive já vi casos de pacientes que procuram lá o atendimento dizendo que está tentando engravidar há mais de 1 ano, e aí a gente, então vamos investigar. E uma das primeiras perguntas é a frequência do coito, frequência da relação sexual. E uma vez a gente viu uma paciente dizer que o marido viajava muito e tinha relação 1 vez a cada 2 meses. Aí, claro que não adianta, né, cara? Tem que trabalhar. Se quer engravidar, tem que trabalhar. Tem que ter aí 2 a 3 relações por semana, no mínimo, para a gente dizer, então, que realmente o casal está tentando 1 ano e não consegue engravidar. Aí sim é que a gente vai investigar. Certo? Tranquilo? Muito bem, que mais, gente? Existem 2 tipos de infertilidade na classificação etiológica. A infertilidade primária é aquele casal que nunca engravidou. Já a infertilidade secundária é aquele casal que já teve uma gravidez, que já teve uma gestação e que agora está tentando de novo e não consegue. Então é uma infertilidade secundária. E aí já vem uma pergunta de prova, que costuma aparecer muito em prova de concurso médico. Um casal em que ele tem um filho de 8 anos de um relacionamento anterior, por exemplo,
e ela não tem filhos. Eles estão tentando gestar há 1 ano e não estão conseguindo. A infertilidade é primária ou secundária? Visto que ele já tem um filho. Lembra que eu disse para vocês no início da aula que infertilidade é um conceito relativo ao casal. Portanto, mesmo ele já tendo um filho, se esse filho não foi com ela, não é do casal, a gente considera infertilidade primária. Ok? O casal que não tem filhos, o casal, os dois, eles dois, é primária. Mesmo que um dos dois, tanto ele quanto ela, já tenham um filho de relacionamento anterior, se eles dois não têm filhos, é primária. Agora, se eles já têm um filho e agora estão tentando ter o segundo ou o terceiro e não estão conseguindo, aí é uma infertilidade secundária. Tranquilo? Beleza? Muito bem. Em relação às chamadas, então, taxas de concepção. O que a gente sabe? Que a fertilidade feminina, na verdade, ela acaba sendo o pico de fertilidade, o momento que a mulher está mais fértil, é realmente quando ela é muito jovem. Entre 20 e 25 anos. Olha que interessante essa figura aqui, ó. Vocês observam que o momento em que a qualidade da ovulação da mulher, então, é maior, é entre os 20 e os 25. O momento em que ela está mais fértil, que ela tem, então, um muco cervical mais receptivo, que ela tem um líquido tubário mais receptivo à ocorrência da fecundação, e, principalmente, a qualidade da ovulação é muito boa, é entre os 20 e os 25 anos. Entre os 20 e os 25 anos, ela está fazendo faculdade, ela está fazendo residência, ela está preocupada com outras coisas que não a maternidade. Ela até pensa no futuro na maternidade, mas entre os 20 e os 25, geralmente as pessoas hoje, no mundo contemporâneo, não estão pensando nisso. E olha o que acontece, depois dos 25, olha como a natureza acaba sendo injusta, pá, começa a cair cada vez mais, e olha lá, depois dos 35 anos, gente, depois dos 35 anos, pá, cai cada vez mais a curva da qualidade da ovulação e da fertilidade feminina. Então, depois dos 35 anos, a fertilidade costuma diminuir bastante. O pico é entre 20 e 25, e depois dos 35, a qualidade da ovulação, a qualidade do líquido tubário e as taxas de fertilidade femininas costumam diminuir. Jader, mas isso é válido também para a fertilidade masculina? Não. A gente sabe que, na verdade, o homem ele costuma produzir espermatozoides para o resto da vida. Então, existe fertilidade masculina até o final da vida, ele vai estar produzindo espermatozoide e ele vai ser fértil. Claro que a fertilidade masculina, depois de uma certa idade, com a deficiência androgênica do envelhecimento masculino, vai diminuindo também a qualidade da espermatogênese. Mas ele tem espermatozoide, ele tem a capacidade reprodutiva até o final da vida. O pico da fertilidade masculina geralmente é entre os 30 e os 35 anos. Então o homem ele costuma ter uma qualidade espermática maior entre 30 e 35 anos. Já a mulher costuma ter uma qualidade de ovulação maior entre 20 e 25 anos. Ok? Muito bem. Gente, então lembra que eu disse para vocês, um casal normal, que não tem nenhum tipo de problema, cada ciclo menstrual, eles têm 20% de engravidar se eles mantêm relações sexuais regulares. Então, vocês veem que não é tão fácil assim engravidar. Por exemplo, um casal está tendo relação sexual no período fértil da mulher, eles têm 80% de chance de não engravidar, então é maior a chance de não engravidar naquele ciclo do que de engravidar. Existe 20% só de chance de engravidar. Bom, mas, então, entendendo um pouquinho mais isso, olha só que bacana esse gráfico. Se só tem 20% de chance de engravidar, olha que legal que fica esse gráfico se a gente ver as taxas de concepção humana. Vocês vejam que, com 3 meses ali de tentativa, ó, as taxas são pequenas. Com 6 meses vai aumentando. E aí a gente sabe que depois, olha ali, com 12 meses, que seria 1 ano, é que aproximadamente 90% dos casais que estão tentando há 1 ano vão obter gestação. Então aquela história de que o casal fica nervoso, está 6 meses tentando e ainda não conseguiu engravidar, calma, a gente ainda tem mais 6 meses para esperar.
Depois de 12 meses, aí sim, olha só, a curva ela cresce, cresce, cresce até que ela atinge um platô. Vocês observem que depois de 12 meses, que é um ano, as taxas de fertilidade, de concepção, elas já começam a ficar quase que nem um platô. Por isso que se investiga só depois de 12 meses. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Bom, se depois de um ano de tentativa, a gente tem 90% dos casais que estão tentando, depois de um ano, engravidam, o que isso significa? Significa que 10% dos casais não vão engravidar depois de um ano. Ou seja, 10% dos casais hoje preenchem critério para infertilidade. Gente, isso é um número muito alto. 10% dos casais são inférteis. Eles não vão conseguir engravidar depois de um ano tentando. Claro que isso é colocando tudo no mesmo saco de gato, né? É colocando todos eles no mesmo... casais com mais idade, então mulheres de 40 anos que estão tentando agora. Então, colocando tudo no mesmo saco, 10% dos casais vão ser inférteis e vão precisar de algum tipo de ajuda, de algum tipo de tratamento para realmente obter a concepção. É um número alarmante. Assustador, eu diria. Gente, olha só. A incidência ela vem aumentando, e isso é fato, né? Então os estudos mostram que realmente a procura pelas clínicas de reprodução assistida tem aumentado bastante, porque realmente existe uma corrida contra o relógio. A gente sabe que a mulher ela entrou no mercado de trabalho e isso fez com que a nossa sociedade melhorasse e muito, só que claro que como a maternidade acabou sendo postergada, mas para o momento em que ela já está estável profissionalmente e financeiramente, e houve então um aumento realmente das taxas de infertilidade. É igual às taxas de infertilidade nas classes altas e nas classes baixas. Então, aquelas classes mais subdesenvolvidas, pouco desenvolvidas, elas têm as mesmas taxas de infertilidade do que as classes que são mais desenvolvidas. Muito bem! Entendendo, então, a etiologia da infertilidade. Quando a gente fala para entender a etiologia da infertilidade, é só a gente pensar no básico. Olha só, pensem comigo. Na verdade, é uma coisa bem simples, galera. Vocês têm que pensar o que precisa acontecer para engravidar. Primeiro, o homem tem que produzir espermatozoide. Uma quantidade adequada, com uma motilidade adequada, com uma morfologia adequada e um bom número. Esse espermatozoide tem que ser ejaculado na vagina, tem que passar pelo canal cervical, tem que passar pela cavidade uterina, tem que passar pela tuba uterina e encontrar o oócito lá na tuba uterina. E para ele encontrar o oócito, esse oócito tem que ter sido ovulado. Então, a mulher tem que ovular. Então, ela tem que ovular, a tuba uterina tem que ser pérvia, o útero tem que ser pérvio, o canal cervical tem que ser pérvio e ainda o homem tem que produzir espermatozoide em quantidade suficiente. Entendendo isso, a gente vai dizer que as causas de infertilidade, então, são aquelas causas que interferem em uma dessas etapas do processo. Então, nós vamos ter infertilidade por fator ovulatório, por fator masculino, por fator tuboperitoneal, por fator uterino. Existe ainda o fator imunológico e ainda existe a infertilidade sem causa aparente. Então, eu vou explicar um por um detalhadamente para você entender. Vem comigo, olha só. Vamos falar um pouquinho, então, sobre o fator ovulatório. O fator ovulatório, então, ele é decorrente de anovulação. Por que uma paciente teria infertilidade por fator ovulatório? Porque ela não ovula. Puxa vida, mas por que uma paciente não ovularia? Pensa comigo, olha só. Na verdade, por que uma paciente não iria ter ovulação naquele determinado ciclo? Ela pode ter uma patologia crônica que cursa com falta de ovulação. Qual é a principal patologia crônica, né, que cursa com falta de ovulação? A síndrome dos ovários policísticos, muito comum, muito prevalente. Ela pode ter uma SOP, uma síndrome dos ovários policísticos, e por isso ela não está ovulando. A falta de ovulação é uma causa importante de infertilidade.
Jader, mas como é que eu vou saber que a paciente está anovulatória, que ela não está ovulando? Que tipo de intervenção clínica e que tipo de parâmetro clínico nós temos para poder fazer diagnóstico de falta de ovulação? Vamos lá. Os parâmetros clínicos que a gente tem são a dosagem de LH. A gente pode dosar, então, a quantidade sérica, sanguínea, de LH que a nossa paciente tem e ver se realmente essa paciente está tendo pico. Você vai dosar, então, bem na metade do ciclo menstrual, 13º, 14º dia do ciclo, a quantidade de LH. Se eu tiver níveis altos de LH, significa que ela está tendo pico bem na metade. Isso é uma das formas que você tem de diagnosticar a anovulação. É bom? É fidedigno? Claro que não, porque a gente sabe que, assim como a liberação de GNRH pelo hipotálamo é pulsátil, a liberação hipofisária de FSH e de LH também é pulsátil. Então, você pode dosar num momento em que as taxas de LH estão baixas, e aí a gente, então, incorretamente diagnostica a anovulação. Ah, Jader, mas então eu posso pedir progesterona para a paciente para ela fazer na fase lútea do ciclo menstrual. E se ela tem uma progesterona que está alta, significa que essa paciente está ovulando. Posso pedir? Claro que posso. É fidedigno para me dizer que realmente ela é anovulatória ou que ela é ovulatória? Também não é fidedigno. Mas é outro parâmetro que a gente tem. Então dá para dosar LH e dá para dosar progesterona. Posso fazer um ultrassom transvaginal para ver se ela tem folículos pré-ovulatórios, aqueles folículos que estão prestes a romper? Posso também. Ultrassom transvaginal, mostrando que tem folículos de 2 a 3 centímetros, que são folículos pré-ovulatórios, é um bom parâmetro para dizer se essa paciente está ou não está ovulando. Não tem aquela história também da temperatura, que a gente faz, então, a temperatura da paciente, ela mesma verifica a sua temperatura? Tem. Ela pode, então, verificar a sua temperatura, lembrando que, quando ela ovula, a progesterona tem um efeito termogênico. Ele faz aumentar discretamente a temperatura corporal da paciente, de 0,3 a 0,8 graus Celsius. Então, existe uma elevação da progesterona e isso leva a uma elevação da temperatura. Então, se tem progesterona, que é o que comprova que teve ovulação, vai ter aumento da temperatura. É bom? É um bom parâmetro clínico? Claro que não é bom. É uma forma que existe, mas não é bom. De todos eles, o que está mais perto de dizer que realmente ela está ovulando ou não é o ultrassom transvaginal. Tá, Jader, mas e o que vai me comprovar? Eu quero comprovação. Como é que eu tenho certeza que ela está ovulando ou que ela não está ovulando? Qual é o padrão ouro? Gente, o padrão ouro para diagnóstico de anovulação é a única forma que você tem de ter a certeza que ela está ovulando é através de um procedimento chamado biópsia de endométrio. Puxa, mas um procedimento invasivo, vou biopsiar o endométrio da paciente? Como assim? Sim, na segunda fase do ciclo menstrual, você vai biopsiar o endométrio e o patologista vai te dizer, olha, realmente nós temos um endométrio secretor, ou seja, um endométrio que sofreu ação da progesterona. Bom, mas lembra que se o endométrio sofreu a ação da progesterona, o que isso significa? Quem é que produz a progesterona? O corpo lúteo. E se tem corpo lúteo, é porque houve ovulação. Então, a única forma que você tem de saber se realmente houve ovulação é através da biópsia de endométrio. Lógico que é um procedimento super invasivo, agressivo, tem que fazer por histeroscopia, né? Então, é um procedimento invasivo, por isso que está cada vez mais em desuso. Então, não é o exame que a gente vai utilizar, porque ele acaba sendo um exame que está em desuso. De todos eles, o que se utiliza hoje na prática clínica é o ultrassom, a ultrassonografia. Claro que ele não é o padrão ouro, mas é o que está mais perto do padrão ouro, é o ultrassom. Tá, Jader, mas por que não faz a biópsia, então, em todo mundo para documentar a ovulação? Porque é invasivo. Não tem por que você submeter a sua paciente a um procedimento invasivo para ter a certeza que ela está ovulando ou não. Agora, cuidado, se a sua prova perguntar qual é o exame padrão ouro para diagnosticar a ovulação, é a biópsia de endométrio. Tranquilo? Beleza? Muito bem. Então, gente, quais são as causas de fator ovulatório? Na verdade, a síndrome dos ovários policísticos é a principal causa. Você sabe que a prevalência da SOP ela é muito alta, então a principal causa de anovulação é a síndrome dos ovários policísticos.
Mas a paciente, ela não precisa necessariamente ter ovário policístico para ter ciclos anovulatórios. Algumas pacientes, às vezes, fazem alguns ciclos anovulatórios em determinados períodos e, muitas vezes, acaba sendo a causa aí da ausência de gravidez. Então, às vezes por estresse, às vezes por alguma condição ou até por uma hiperprolactinemia não diagnosticada, essa paciente, então, ela vai ter aí um ciclo anovulatório e aí por isso que ela não está engravidando. Ainda existem aqueles casos de hipogonadismo hipergonadotrófico, que são aquelas situações em que a gente tem uma baixa produção de estrogênio às custas de uma alta taxa de FSH. Então, é um hipogonadismo hipergonadotrófico. Nesses casos, nós temos uma falência ovariana. São aquelas pacientes, então, que o ovário parou de funcionar, ela está entrando em menopausa precocemente. Geralmente, no hipogonadismo hipergonadotrófico, se solicita cariótipo, porque a principal causa de falência ovariana é genética. E existe também o hipogonadismo hipogonadotrófico, que é quando as taxas de estrogênio são baixas e as taxas de FSH também são baixas. Nesses casos, existe uma falha de ovulação, porque ou a hipófise não está mandando FSH e LH para o ovário, ou o hipotálamo não está mandando GNRH de forma pulsátil para a hipófise, para ela responder e produzir as suas gonadotrofinas. Então, tanto a SOP quanto as anovulações que ocorrem por algum tipo, por alguma patologia, algum distúrbio clínico, quanto os hipogonadismos, contribuem para as causas de fator ovulatório aí de infertilidade. Ok? Muito bem. Gente, falando sobre o fator masculino que até um tempo atrás era um pouquinho desprezado, se pensava que, não, o fator masculino é uma causa muito improvável de infertilidade, cada vez está aumentando mais. Hoje em dia, dos fatores causadores de infertilidade, o que mais está aumentando em prevalência é o fator masculino. Por que existe infertilidade masculina? Uma das grandes causas de infertilidade masculina é uma patologia que cursa, então, com varizes testiculares. É a famosa varicocele. Olha só, quando existem aquelas veias varicosas ali na bolsa escrotal e naquele plexo pampiniforme, existe, então, a chamada varicocele. Geralmente a varicocele, ela pode ser diagnosticada clinicamente quando a gente examina o paciente, mas muitas vezes acaba sendo subclínica. A gente não consegue diagnosticar nem clinicamente e nem o próprio paciente percebe que ele tem varicocele. E é uma das grandes causas. Quando a gente diagnostica e a gente corrige a varicocele, a probabilidade de gestação acaba sendo maior depois da correção cirúrgica. Que mais que contribui para fator masculino? As orquiepididimites, então a gente sabe que as sequelas de clamídia, a própria gonorreia, o próprio gonococo, ele pode provocar como sequela a orquiepididimite e também acaba sendo aí uma causa de infertilidade masculina. Sequela de parotidite, cachumba, que está acontecendo muito, também é uma das grandes causas de infertilidade masculina. Cirurgias testiculares, então se houve aí algum tipo de cirurgia testicular, assim como a história de criptorquidia. Quando ele teve uma criptorquidia, que é aquele testículo no canal inguinal, o ideal é que se corrija até 2 anos de idade. Se não houve correção, ele teve criptorquidia e não corrigiu até os 2 anos, corrigiu mais tarde, com 5, 6 anos, por exemplo, a chance de infertilidade por fator masculino aumenta. Drogas espermotóxicas, se ele usou alguma medicação que provoca algum tipo de toxicidade espermática, especialmente a isoniazida, que se usa para tuberculose, ela pode provocar algum tipo de toxicidade espermática. Também é uma causa de infertilidade por fator masculino. As disgenesias gonadais, como a síndrome de Klinefelter, que é quando tem XXY, o cariótipo, também é uma causa de infertilidade por fator masculino. E olha só que interessante, gente, 50% das infertilidades masculinas são idiopáticas. A gente identifica, sabe que ele tem aquela infertilidade, mas não se sabe exatamente o porquê. Metade dos casos de infertilidade masculina não se sabe exatamente o porquê que realmente ele tem um quadro de infertilidade. Certo? Gente,
Muito importante, vai cair na prova de vocês. Como é que se faz diagnóstico de infertilidade por fator masculino? Através do exame chamado espermograma. Então, o espermograma é um exame que ele deve ser coletado com 3 dias de abstinência. O cara tem que estar 3 dias sem ter relação sexual para poder fazer o espermograma. Não adianta ter tido uma relação sexual na noite anterior e aí chegar faceiro no outro dia para coletar o espermograma. É lógico que ele vai estar oligospermico. Então, o espermograma tem que ter 3 dias de abstinência para poder fazer ele. Ok? Vamos lá, deixa eu explicar um pouquinho para vocês sobre esse exame, sobre o espermograma. Na verdade, sempre que a gente fala em espermograma, né, eu lembro dessa foto que rolava por WhatsApp e por Facebook também. Lá na China, você sabe que existia as famosas coletadoras de esperma. Era considerado uma profissão regulamentada. Teve até várias pessoas que depois colocaram que isso era boato, não, que isso não existe, né? Mas rolou muito tempo aí essa foto por WhatsApp, né? Que existia uma profissão regulamentada na China que era coletora de esperma. Imagina só, olha só o que é a cena, um do lado do outro de máscara e as coletoras ali de esperma, uma do lado da outra também fazendo a coleta. Imagina a tendinite que essas mulheres não deviam ficar no final do dia. Né? Então, gente, o espermograma, ele é um exame, então, que... Como é que a gente consegue dar o diagnóstico? Né? Como é que a gente consegue contar os espermatozoides e ver as características dele? Na verdade, existe aquela famosa curva de Gauss, que é a curva da normalidade, que a gente sabe que existem homens, então, que vão ter uma produção espermática média, existem aqueles que têm uma produção um pouquinho maior e aqueles que têm uma produção um pouquinho menor. Para a gente ter os valores de referência do espermograma, a gente vai pegar aqueles homens que estão na cauda da curva de Gauss, ou seja, aqueles que têm uma contagem, uma morfologia, uma motilidade, uma vitalidade na cauda da curva de Gauss. Então, gente, olha só, se criou esse critério, que são os famosos critérios de Krug, para a gente poder dizer que existe alteração ou não no espermograma. Jader, eu preciso memorizar isso para a prova? Tenho que saber esses valores de referência? Cara, algumas provas, em alguns lugares do Brasil, cobram valores de referência do espermograma. Então, essa história de que, puxa, mas às vezes o laboratório me coloca do lado, é tão mais fácil. Pois é, mas algumas provas, realmente, eles querem que vocês decorem, memorizem os valores do espermograma. Mas não é difícil, venham comigo, olha só, deixa eu te explicar. Na verdade, o primeiro critério, o que a gente tem que ver, é o volume. O volume ele deve ser acima de 1,5 ml. Então, o mínimo de sêmen, o mínimo de esperma que ele tem que produzir é pelo menos 1,5 ml, que é o considerado como normal. Se o volume está muito baixo, pode ser que exista algum tipo de produção de líquido. Pode ser o líquido prostático, o líquido seminal, menor do que o esperado. Ok? Então, o volume é acima de 1,5. Sempre que eu explico isso, eu nunca vou me esquecer de quando eu estava na faculdade, no 4º ano da faculdade, e o professor de ginecologia estava dando uma aula de infertilidade, e ele disse assim, então vamos lá, gente, vamos decorar os valores do espermograma. E aí ele disse, volume, quanto que vocês acham que é o volume mínimo de esperma que um homem produz numa ejaculação? E aí uma colega minha levantou a mão e disse, 30 ml. Ele disse, o quê? 30 ml? Acho que nem o cavalo produz 30 ml de sêmen. Né? Hoje ela é psiquiatra. Então, assim, na verdade, a gente sabe que o volume mínimo é 1,5, mas é lógico que 30 ml acaba sendo demais. Né? Então, o limite é 1,5 como limite mínimo. O número, gente, ele tem que ter pelo menos 15 milhões de espermatozoides por ml, que a gente considera como normal. Se ele tem menos de 15 milhões, ele vai ter oligospermia. Esse termo oligospermia é quando tem menos de 15 milhões. Vocês ainda podem ver nas provas como oligozoospermia. Dá na mesma, oligospermia ou oligozoospermia é abaixo de 15 milhões. Vitalidade, ele tem que ter pelo menos 58% de espermatozoides vivos. Quando tem menos de 58%, nós vamos ter uma necrospermia. Necro é o prefixo que quer dizer morto. Ok?
Em relação à motilidade, ele tem que ter pelo menos 40% aí de espermatozoides móveis. Lembrando que a motilidade, ela foi dividida em formas progressivas e não progressivas. Olha só, eu coloquei aqui P e NP. P significa progressivas e NP é não progressivas. Na verdade, 40% tem que ser móvel, de alguma forma. Só que desses espermatozoides móveis, pelo menos 32% tem que ser forma progressiva. Jader, mas o que é isso? Calma, deixa eu deixar didático para vocês. Olha só, forma progressiva é aquele espermatozoide que progride, o nome já diz. Tá, mas o que é o espermatozoide que progride? Tá bom, vou mostrar para vocês. É aquele que vai para frente, né? Aquele que nada para frente. Esse é o progressivo, certo? Tá, mas o que é o não progressivo? Cara, o não progressivo é esse aqui. É aquele que fica cabeceando, assim, ó. Que fica ali cabeceando para um lado para o outro, que nem um maluco, e não consegue progredir. Então, tem que nadar para frente. Isso é forma progressiva. Forma não progressiva é essa que vai para as laterais. Beleza? Então, ele tem que ter aí uma quantidade de formas progressivas para a gente considerar como normal o espermograma. Que mais, gente? Olha só. Se ele tem aí menos de 40% de espermatozoides móveis, ou então ele até tem mais de 40% de espermatozoides móveis, só que ele tem menos de 32% de formas progressivas, nós vamos ter uma astenospermia. Asteno significa parado, espermatozoide parado. E a morfologia tem que ter pelo menos 4% de formas normais. Olha só como é baixo o ponto de corte, né? Então, tem que ter 4% só de formas normais. Se for menos de 4% de formas normais, aí a gente tem uma teratospermia ou teratozoospermia. Beleza? Tranquilo? Não esqueçam, isso cai na prova também. Além dos valores de referência do espermograma, tem que ter 3 dias de abstinência e tem que ser coleta por masturbação, não é por relação sexual. Às vezes tem uns caras que vão lá e trazem a esposa junto para coletar o espermograma. Não, cara, não é por relação sexual, tem que ser por masturbação. Essa é a forma de coletar espermograma. Beleza? E sair depois com o potinho lá na cara dura, né, para ser analisado. E tá aí o exame, só para mostrar para vocês o que é um espermograma. Então, se enxerga no microscópio os espermatozoides, se analisa a motilidade, o número, e aí então se dá o diagnóstico logo depois da ejaculação. Ok? Quando nós temos então, gente, um espermograma alterado, o que a gente vai fazer? Geralmente o espermograma que está alterado, que tem uma oligospermia, para a gente dizer que realmente tem fator masculino, a gente tem que ter pelo menos 2 espermogramas alterados. Então, se recomenda repetir em 15 dias aí o espermograma quando ele tem uma alteração. Ok? Que nojo, hein, cara? Estou falando disso aqui, mas na verdade nada é aquilo que parece ser, né? Então, às vezes a gente olha isso, olha um pouquinho melhor, não é o que parece ser. Viu como o que a gente fala influencia muito no que vocês pensam, né? Então, gente, não esquece, repete o espermograma 15 dias quando existe algum tipo de alteração. Ok? Muito bem, sobre o fator tubo peritoneal. O fator tubo peritoneal, na verdade, é a principal causa de infertilidade feminina no Brasil. Quando que a gente vai fazer, então, o que causa o fator tubo peritoneal? Primeiro, são as sequelas da doença inflamatória pélvica. Quando a paciente teve um gonococo ou uma clamídia, e esse gonococo e essa clamídia obstruíram as tubas da paciente, nós vamos ter, então, aí uma sequela de doença inflamatória pélvica. A endometriose, que também é uma grande causa de infertilidade, ela também entra no fator tubo peritoneal. Gente, pensa comigo, se a sequela de DIP, de clamídia, de gonococo é uma grande causa de infertilidade feminina no Brasil, puxa, primeiro, eu tenho que reconhecer a DIP e tratar logo? Com certeza, eu tenho que reconhecer e tratar. Mas como é que eu vou investigar, como é que eu vou saber se realmente essa paciente tem as tubas obstruídas ou não obstruídas? Então, deixa eu mostrar para vocês o exame que a gente vai fazer para diagnosticar a obstrução tubária. O exame vai ser, então, a nossa amiga histerossalpingografia. Gente, a histerossalpingografia é um exame que a gente vai injetar contraste no útero da paciente e vamos, então, esperar esse contraste
disseminar pelas tubas uterinas, e aí nós vamos fazer chapas de raio-x da pelve dessa paciente para ver se o contraste está extravasando ou não pelas tubas. Olha que bacana que são as imagens de esterossalpingo. Olha só, aqui vocês conseguem ver que eles injetaram o contraste, o útero da paciente encheu, ó, ficou todo preenchido então pelo contraste, e aqui vocês conseguem ver a tuba uterina esquerda, todo o trajetinho dela, e a tuba uterina direita, todo o trajeto dela. Essas tubas uterinas, então, estão pérvias, são normais, ela não tem obstrução tubária. Olha esse caso aqui. Deixa eu ampliar um pouquinho mais a imagem aqui, ó, para mostrar para vocês. Gente, na verdade, o que a gente tem? Olha só, injetou o contraste, passou pela tuba, a gente consegue ver o trajeto dela, e inclusive o contraste extravasando na cavidade aqui. Do outro lado, mesma coisa, ó, passou pela tuba uterina e extravasou o contraste do lado de lá. Essa paciente não tem obstrução tubária. Agora, presta atenção nesse caso aqui. O que vocês estão vendo? Distendeu a cavidade, ó, dá para ver a cavidade uterina, e olha aqui, só um cotoco da tuba uterina esquerda. E a direita não passou nada, não dá para ver nada da tuba. Então, essa paciente é uma paciente que tem obstrução tubária. A esterossalpingo diagnosticou aí um quadro de obstrução tubária bilateral, como vocês conseguem ver aqui nesse caso. Olha essa situação aqui, gente. Aqui a gente vê, na verdade, uma distensão da tuba. A gente consegue ver a tuba uterina distendida. E o que mas aí está passando o contraste. Eu consigo ver bem a estrutura da tuba. Olha só o que acontece. Quando ele chega no final, lá nas fímbrias, ele não extravasa e dá essa imagem alongada que parece um salsichão. O que é isso, gente? Isso é, na verdade, uma sequela de doença inflamatória pélvica que tem líquido ali dentro da tuba. Ou seja, a gente chama isso de hidrossalpinge. Olha aqui, a tuba fica totalmente preenchida por líquido, que é uma sequela de uma clamídia, e gera essa estrutura de hidrossalpinge. A hidrossalpinge também é considerada um fator tubário de infertilidade. Ela pode não ter a obstrução clássica, mas ter hidrossalpinge. Hidrossalpinge também é diagnóstico aí de infertilidade por fator tubário. A gente considera também aí, então, a hidrossalpinge como uma causa tuboperitoneal de infertilidade. Olha só essa aqui, gente. Olha que clássica a hidrossalpinge. Ó. Dá para ver bem o contraste distendendo o útero, e aqui vocês veem essa estrutura alongada, dilatada, que parece um salsichão mesmo, que realmente é aí a hidrossalpinge. Também uma infertilidade por fator tubário. Tanto a hidrossalpinge quanto a obstrução clássica tubária é considerada, então, como um fator tuboperitoneal de infertilidade. Muito bem. Quem é que provoca, então, aí as sequelas que geram, então, a infertilidade tubária? É a clamídia. A clamídia é a grande vilã da história, né? Os tipos de clamídia D, E, F e G são aquelas que mais provocam a infertilidade tubária. A clamídia, especialmente a clamídia D, ela é terrível, ela vai gerar, mesmo, o grande problema é que ela muitas vezes ela é assintomática e ela pode gerar aí então uma obstrução tubária e a paciente acaba ficando infértil por sequela dessa clamídia. Ok? Então clamídia D, E, F e G. Se ficar muito difícil de decorar, pensa assim, ó, o que ela está querendo? Ela está querendo engravidar. Então qual é a clamídia que não deixa ela engravidar, cara? Clamídia D, E, F, G. Difícil é ficar grávida. Então, D, E, F, G. Difícil é ficar grávida. Essas são as clamídias que impedem a paciente de engravidar. Jader, que bobagem. Mas nessa hora vale tudo, vale bobagem. O importante é memorizar mesmo. Cara, que mais? Gonococo. Gonococo também, aí ele pode provocar sequela de obstrução tubária e também acaba sendo aí uma causa de infertilidade. Beleza? Tranquilo? Bora! Qual é o diagnóstico definitivo? A esterossalpingo, ela é muito boa, ela nos diz se realmente tem ou não tem obstrução. Mas o padrão ouro, para dizer definitivamente se tem mesmo obstrução tubária, é através da
videolaparoscopia. Você vai fazer a videolaparoscopia na sua paciente e vai fazer um procedimento chamado cromotubagem. Então, se injeta um contraste por via vaginal e observa esse contraste lá quando a gente está olhando, então, a pelve da paciente, a gente vê o contraste passar para a cavidade. Olha que bonito, deixa eu mostrar as imagens para vocês para ficar mais claro isso que eu estou falando. Aqui vocês conseguem ver uma foto de uma videolaparoscopia, mas deixa eu mostrar um tamanho grande aqui só para vocês entenderem isso que eu estou dizendo. Se injetou contraste aqui, então, por via vaginal e se identificou o contraste passando pela tuba e caindo na cavidade. Está cheio de contraste aqui. Na verdade, pode usar contraste, pode usar até azul de metileno. Nesse caso, é um azul de metileno que está se utilizando. Então, a trompa da paciente, a tuba uterina, está pérvia. Agora, olhem esse caso aqui, olha só que bonito. Aqui se injetou o azul de metileno, ele passou pela tuba, dá para ver até a tuba aqui pintada de azul, a gente consegue ver o trajeto dele e ele, extravasou na cavidade. Então, a tuba da paciente está pérvia. Isso é a cromotubagem positiva, quer dizer que as tubas estão pérvias. Agora, olha esse quadro aqui, olha só. A gente injetou o contraste, o azul ele passou muito pouco ali, até a metade da tuba, e a gente vê que ele não extravasou. Olha só, não extravasou na cavidade. No outro lado, mesma coisa, colocou o azul e nada de azul, não extravasou na cavidade. O que é isso? É uma cromotubagem negativa. Essa paciente tem obstrução tubária bilateral. O diagnóstico definitivo, o padrão ouro, é através da videolaparoscopia com realização de cromotubagem. Claro que a gente não vai fazer videolaparoscopia em todo mundo. A indicação de videolaparoscopia é naquela paciente cuja histerosalpingografia mostra que tem obstrução tubária. Se a histerosalpingografia mostra que as tubas são pérvias, você não vai indicar a vídeo. Agora, se mostra na histerosalpingo que realmente ela tem obstrução tubária, aí você vai indicar a videolaparoscopia para confirmar. Porque o diagnóstico definitivo é através da cromotubagem, que a gente só consegue fazer pela videolaparoscopia. Tranquilo? Beleza? Muito bem. Gente, aqui vocês observem uma cromotubagem, olha só, de uma paciente que tem hidrossalpinge. Aqui a gente consegue ver a clássica hidrossalpinge, aquele salsichão que a gente vê na histerossalpingografia, a gente consegue ver na videolaparoscopia. Então se injeta o contraste e vê que realmente a tuba está toda dilatada, porque está preenchida por um líquido que é uma sequela de clamídia. Certo? Também é considerado fator tubário. A endometriose, ela também é uma causa de infertilidade por fator tubário ou ainda peritoneal. Na verdade, a gente sabe que a endometriose ela causa múltiplos fatores de endometriose, como fator tubário e fator peritoneal. Existe, na verdade, reação inflamatória local pelos focos de endometriose, diminuem o movimento ciliar da tuba e também podem, nos casos mais extremos, obstruir completamente a tuba. Então, a endometriose também faz parte do fator tubo-peritoneal. Assim como a obstrução tubária, a endometriose também entra aí, as sequelas de DIP, né, são as mais importantes, e depois a gente tem a endometriose como outra causa de fator tubo-peritoneal. Como é que faz diagnóstico de endometriose? Por videolaparoscopia. A gente vai fazer a videolaparoscopia, vai biopsiar pelo menos um foco para ter o resultado anatomopatológico, e aí depois nós vamos retirar todos os outros focos ou então cauterizá-los. Então o diagnóstico também é pela videolaparoscopia, que é o padrão ouro para a gente diagnosticar endometriose. Ok? Gente, e o fator uterino? Existe fator uterino de infertilidade? Claro que sim. A paciente pode ter uma sinéquia uterina, que é quando uma parede do útero gruda na outra, e ela ficar infértil por isso. Claro que sim. Então, as sinéquias uterinas é um fator de infertilidade, fator uterino. Útero septado, quando tem um septo no meio do útero, também é fator uterino. Útero bicorno e útero de Delfos também entra como fator uterino. Lembra que a diferença do bicorno para o de Delfos é que no bicorno existe um colo, um istmo e existe divisão do útero em dois. É como se ele fosse um coração, assim. Esse é o útero bicorno. Já o útero de Delfos tem dois colos. A paciente tem dois colos e duas cavidades uterinas, cada uma com uma tuba uterina. Certo? E isso é causa de infertilidade porque é uma alteração anatômica do útero.
Muito bem, como é que se faz diagnóstico de infertilidade por fator uterino? Qual é o exame padrão ouro para avaliar a cavidade uterina? Isso, você acertou, é a histeroscopia. Cara, histeroscopia é o exame padrão ouro para dizer que essa paciente tem aí ou não um fator uterino. Aqui observem que essa paciente tem uma grande sinéquia uterina, olha só, ela tem na verdade uma trave dentro do útero e isso que está impedindo essa paciente de engravidar. Então o diagnóstico é feito por histeroscopia. Existe ainda um chamado fator imunológico. Cada vez está se estudando mais esse fator imunológico e se descobriu que algumas mulheres, olha só, elas produzem anticorpos anti-espermatozoides no muco cervical, cara. O que é o fator imunológico? O fator imunológico, na verdade, é quando a paciente produz anticorpos contra o espermatozoide. No muco cervical, ela produz anticorpos e esses anticorpos eles acabam, então, impedindo a ascensão dos espermatozoides. É como se existisse algum tipo de imunidade, algum tipo de incompatibilidade entre os parceiros, em que ela produz anticorpos contra os espermatozoides dele. Às vezes existe isso, né? Não é conto de filmes de terror, né? Realmente existe isso. Existem anticorpos que estão presentes no muco cervical contra os espermatozoides. Jade, mas que loucura, que viagem, como é que vai se diagnosticar esses malditos anticorpos anti-espermatozoides? Existe, na verdade, então, um teste chamado teste pós-coital. O teste pós-coital, gente, na verdade, ele é um teste que a gente vai analisar, a gente vai avaliar aquele líquido que está presente no fundo do saco vaginal depois da relação sexual. Olha que beleza, que coisa deliciosa que é de fazer isso, né? Então o casal foi lá, teve relação, e aí tem que depois correr para o ambulatório, botar o espéculo nela, depois de ter tido relação, né? Vocês imaginam? Às vezes a gente encontra até um crespinho ali no meio. E aí então o que se faz? Se coleta aquele líquido todo, né, que ficou ali, e a gente olha no microscópio. O muco dela tem que cristalizar em folha de samambaia e a gente tem que ver espermatozoides vivos e móveis no muco cervical. Quando a gente não vê espermatozoides vivos e móveis, o que significa? Que tem algum anticorpo que está impedindo esse espermatozoide de progredir. Jader, mas ele não pode ter espermatozoide parado, por exemplo, ter uma astenospermia, e aí você faz o teste pós-coital e vai ver que o espermatozoide está parado. Sim, a gente só pode fazer o teste pós-coital depois de ter um espermograma normal. Tem que ter a certeza que o espermograma é normal. Porque se você não tem a informação do espermograma dele, aí não adianta fazer teste pós-coital. Você tem que saber que ele não tem espermatozoide parado e nem morto. Então, fez o espermograma, é normal, aí você está suspeitando de fator imunológico, faz o teste pós-coital. Depois da relação sexual, vai correndo para o ambulatório e coleta ali aquele líquido todo que está ali. E aí você olha no microscópio. Tem espermatozoide parado, que não se mexe ali, é porque tem um anticorpo na cabeça dele ali, que tinha no muco cervical, que não está deixando ele progredir. Então, é um fator imunológico de infertilidade. Ok? Entendido? Certo. Mas, naqueles casos em que a gente investiga tudo isso, ou seja, a gente tem a certeza de que ela está ovulando, a gente tem a certeza de que as tubas uterinas são pérvias, ela não tem endometriose, o útero é normal, não tem fator uterino, e o espermograma dele também é normal, aí a gente vai ter a chamada infertilidade sem causa aparente, que a causa é idiopática. Que nem eu sempre digo, né, gente? Idiopático é um termo bonito, chique, que a gente inventou na medicina para dizer que a gente não sabe. Quando a gente não sabe, a gente diz que a causa é idiopática, que é mais chique, mais elegante do que dizer não sei. Então, a infertilidade sem causa aparente é quando a gente investigou tudo isso e a gente não encontrou. Aí, então, e não é raro acontecer isso. Muitos casais eles vão ter infertilidade sem causa aparente. Se ela tem uma infertilidade, se eles têm uma infertilidade sem causa aparente, então também a gente vai aí dizer que não foi encontrado nenhum fator causal e vai se encaminhar então aí esse casal para o prosseguimento aí do tratamento. Ok? Certo? Muito bem. Gente, o grande objetivo então era explicar essa introdução para vocês e falar um pouquinho sobre os fatores.
Na outra aula longa de infertilidade, vocês vão ter aí a investigação e o tratamento. Então, eu vou falar sobre o tratamento da infertilidade. O objetivo foi agora só explicar para vocês quais eram as causas e introduzir o assunto. Lembra que eu disse que eu ia tentar fazer de uma forma bem tranquila, bem leve? Foi esse realmente o meu objetivo. Ok? Então, pessoal, muito obrigado. E se houver dúvidas sobre esse assunto, sobre esse tema, por favor, me escrevam que a gente tem todo o prazer aí de responder. Valeu! Bom estudo para vocês!